Olá, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista responsável pelo Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores, né? A Rico, como sempre, aí, ela investe bastante aí na parte educacional e sempre a gente procura encontrar aí temas diversos aí, sempre normalmente 2 por noite, né? De segunda a quinta a gente investe bastante aí nessa parte educacional e procurando aí fortalecer bem a base de vocês. Bom, antes da gente começar, estou vendo aqui que tem algumas pessoas que entraram um pouco mais cedo na sala. Boa noite, Rosana, Pedro Pessoa, Fonseca também, tem mais gente presente também. Gostaria que vocês me dessem um retorno como é que está áudio e vídeo aí para vocês. Vídeo já estou vendo que está ok, eu estou com uma outra máquina aqui acompanhando. Só me deem um retorno aqui do áudio. Beleza, Mari Carmen, boa noite. Toshi também, boa noite. Ferro, boa noite, 100%. Bom, maravilha. E Patrícia também presente, boa noite. A ideia desse tema de hoje, pessoal, eu preparei aqui justamente para quem ainda não opera aqui no mercado de ações. Então, um tema bastante básico, né? E eu gostaria de mostrar para vocês como é que funciona aí o mercado de ações. Eu sei que tem muita gente aí curiosa em saber como é que é esse mercado de ações, mercado aí de renda variável. Tem gente que tem vontade de operar, mas tem medo, né? Então, a ideia é justamente mostrar como é que funciona esse mercado, todo o potencial de ganhos aí que ele tem, né? Mas também ele oferece riscos e é preciso que vocês conheçam bem esses riscos para que, se decidirem entrar no mercado de ações, comece a operar com segurança. Tem algumas colocações interessantes, eu já vi logo cedo, agora ficou um pouquinho para trás, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no chat, aqui na minha outra máquina. O Pedro Pessoa fez uma consideração aí sobre o mini índice, que é um índice futuro, né? Mas em forma de mini contrato, que a gente também negocia no mercado de ações. Vamos ver se a gente conseguir falar um pouquinho sobre ele também. E tem também o Fonseca, ele fez uma pergunta aqui a respeito dos vídeos do live stream, onde que eles ficam gravados. Normalmente, aí, todas as palestras que a gente faz aqui pela Rico, elas são gravadas, né, mas a gente sempre pede para que vocês se inscrevam e participem. Por quê? Vocês participando, vocês têm a chance de interagir com o palestrante, né, através do chat, e se vocês simplesmente deixarem para assistir depois, muitas vezes aí uma ou outra dúvida específica que cada um possa ter pode não vir a ser esclarecida. Então é interessante que vocês participem, coloquem aí as dúvidas de vocês. O Fel está perguntando aí sobre aluguel de ações, vamos falar um pouquinho também, é uma partezinha um pouquinho mais avançada, né, mas inicialmente eu quero falar bem do beabá de ações. Antes de mais nada, só para responder a pergunta do Fonseca, deixa eu colocar aqui o endereço aqui de gravação das palestras. www.livestream.com/encontro de, estou digitando aqui, investidores, www.livestream.com/encontro de investidores. A minha palestra de hoje vai ser gravada nesse canal e a outra palestra que está rodando na sala 2 é o mesmo endereço, porém Encontro de Investidores 2. Agora, independentemente dessa gravação automática, que ela é gerada sempre ao final aí da transmissão, eu sempre costumo pegar todas as palestras, chats aí que eu faço aí ao longo do tempo, eu costumo divulgá-las sempre através do meu canal do YouTube. Então, deixa eu só minimizar aqui um pouquinho a minha imagem. Para quem quiser anotar também, meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, faço a divulgação dos links da gravação sempre pelo Twitter, não só divulgação desses vídeos, como também um monte de informações sobre o mercado financeiro no dia a dia, eu costumo também passar via Twitter. Quem quiser me seguir também está aqui meu Twitter, @Lima_Evandro, e tem também o meu Facebook, Evandro Espaço Lima, né, para quem também quiser me acompanhar via Facebook. Normalmente eu utilizo também o Facebook apenas aí para discussões aí a respeito do mercado financeiro. Bom, vamos voltar aqui. Então, inicialmente, para quem está começando aqui no mercado de ações, né, estou vendo aqui já tem bastante gente presente na sala, mais de 50 presentes, que bom, né? Não se preocupe quem entrar um pouquinho depois, ou se eventualmente tiver algum problema pontual com a transmissão, porque está sendo tudo gravado.
Como é que funciona aí o mercado de ações de modo geral? Em primeiro lugar, vamos entender o que é uma ação. Uma empresa, ela pode ser uma empresa de capital fechado ou de capital aberto. Quando essa empresa ela decide se tornar uma empresa de capital aberto, ela pega o seu capital e dilui em ações. E essas ações passam a ser negociadas na Bolsa de Valores. Cada vez que alguém de vocês adquire uma ação de determinada empresa, automaticamente você está passando a se tornar sócio dessa empresa. Então, a primeira preocupação que cada um deve ter, né, se eu vou comprar uma ação de uma determinada empresa, bom, significa que eu tenho intenção em me tornar sócio dessa empresa, mesmo que seja por um período curto, um período maior, não importa o horizonte de cada um. Mas se eu tenho a intenção de me tornar sócio de uma determinada empresa, é bom que eu escolha muito bem aquela empresa onde eu quero investir. Por quê? Porque se eu estou me tornando sócio é porque eu acredito naquela empresa, né? Acredito que ela tem um potencial aí de ganhos aí ao longo do tempo, e por essa razão eu estou decidindo me tornar sócio. Muito bem. Então, isso daí é o conceito de ação. E como é que a gente faz para adquirir ações? Como é que eu faço ali, por exemplo, para comprar uma ação de uma determinada empresa que eu tenho interesse? Vou falar assim, inicialmente aqui de Petrobras e Vale, porque para quem está entrando no mercado de ações são logo as empresas que chamam mais atenção, né? Mas depois eu vou fazer algumas considerações especificamente sobre essas duas empresas. Mas digamos que por algum motivo qualquer eu tenho interesse em adquirir ações da Petrobras ou da Vale. Como é que eu vou fazer para adquirir essas ações? Bom, para que eu consiga comprar ações de qualquer empresa, eu vou precisar abrir uma conta numa corretora de valores, ou então em um banco que tem aí também uma corretora de valores integrados. Então, pode ser feito através de um banco ou através aí de uma corretora de valores. Quais os prós e os contras de vocês fazerem essas transações via banco ou via corretora de valores? Normalmente, se vocês fizerem via banco, a disponibilização de vocês negociarem ações é apenas mais um produto do banco, porque o banco tem diversos produtos que ele vende, né? Empréstimos, títulos de renda fixa, que mais ali? Caderneta de poupança, enfim, tem uma série de produtos que ele vende, e a negociação de ações vai ser apenas mais um produto. Então, ou seja, ele não vai ter um foco total ali na parte de assessoria com relação às ações. Por quê? Porque ele também tem outros produtos ali para se preocupar, né? Claro que ele vai dar uma atenção nessa parte das ações, mas, no geral, aí ele vai administrar pelos diferentes produtos. E se a parte de ações não estiver dando muito certo, ele também não vai estar muito preocupado, porque ele tem outros produtos ali para vender. Já uma corretora de valores, como ela sobrevive literalmente através da negociação no mercado de ações, ela tem uma preocupação muito grande em proporcionar para vocês a melhor assessoria possível. Por quê? Porque ela depende que esse mercado aí se movimente, né, de forma aí, positiva, que tenha pessoas negociando aí na Bolsa de Valores, principalmente, e principalmente que essas pessoas consigam aí êxito, consigam aí obter o sucesso nas suas operações. Por quê? Porque se essas pessoas não tiverem sucesso, elas vão entrar no mercado de ações, vão auferir perdas e depois de um tempo vão sair do mercado. Então, ela tem interesse que essas pessoas comecem e permaneçam no mercado de ações. Então, normalmente as corretoras que não são ligadas a banco, elas têm uma dedicação maior, um foco bem maior no cliente. Então, vocês vão ter um atendimento muito maior se vocês abrirem uma conta numa corretora de valores em relação a operar via banco. E vocês também vão sentir aí uma diferença no tocante ao atendimento. Normalmente, quando vocês ligam no banco, vocês se sentem literalmente como um número. Já numa corretora de valores, principalmente se for uma corretora de valores menor, né, vamos dizer dessa forma, vocês vão começar a perceber aí uma diferença de tratamento.
Bom, falando especificamente da Rico. A Rico é uma corretora de valores derivada da antiga Link Trade, né? A Link, ela tinha uma divisão que era voltada para o mercado institucional, e na parte aí do investidor pessoa física foi criado aí o Link Trade. Posteriormente, a Link foi incorporada pelo UBS Pactual, e o Link Trade acabou virando hoje a corretora Rico que vocês conhecem. E por que o nome Rico, né, surgiu dessa forma? Justamente a Rico, inclusive ela tem rico.com.vc. Por que rico.com.vc? Justamente para ficar rico com você. Ou seja, desde o início do nascimento da corretora, há 4 anos atrás, ela desde o início ela sempre manteve aí e continua mantendo o foco no cliente. Quer dizer, ela tem uma preocupação muito grande com cada cliente aí que está entrando no mercado de ações, para que esse cliente entre, tenha a melhor assessoria possível e permaneça no mercado de ações. E como que ele vai permanecer no mercado de ações? Justamente se ele conseguir ganhar dinheiro. Então a gente investe maciçamente nessa parte aí, procurando prestar toda a assessoria para quê? Para que aqueles sonhos de quem está começando se tornem lá na frente realidade. Para isso, o que a gente faz? Tem essas palestras noturnas, né, sempre de segunda a quinta, 2 temas diferentes, né? A gente está sempre procurando temas aí adequados ao momento, conforme a demanda que a gente vai percebendo. Cursos também dedicados que a gente promove de tempos em tempos. Fora essas palestras noturnas que a gente faz, a gente tem todo um trabalho de assessoria, principalmente para quem está começando. Eu, através do fórum, que a gente discute aí tudo que é relacionado no mercado de ações, e eu introduzi um tempo atrás também não só as discussões relativas às ações, mas também comecei a colocar notícias relativas às empresas, para que a gente possa ter uma tomada de decisão melhor. Então, tudo isso é discutido no fórum. O fórum tem uma vantagem, como ele é feito através de chat, de perguntas e respostas, mesmo quem não tem muito tempo para acompanhar o mercado, né, ou não tem tempo nenhum, pode simplesmente chegar no final da noite, né, e falar, bom, eu tenho interesse, queria saber o que foi discutido sobre Petrobras hoje. Eu vou lá no fórum, tem um campo de busca onde eu consigo filtrar, né, as minhas discussões, coloco, por exemplo, ali Petro 4, que é o código da ação, e eu vou ter tudo que foi discutido com Petrobras, né, para poder aí tomar aí alguma decisão para o próximo pregão. Então tem esse tipo de assessoria através do fórum. O que mais? A gente tem também o trade ao vivo, que é uma outra assessoria que a gente dá para os clientes de forma gratuita. O trade ao vivo ele é um pouquinho diferente do fórum. Por quê? Porque a interação ali é por áudio e vídeo, e a gente tem diferentes salas de acordo com o tipo de investidor. Tem uma sala para iniciantes, depois, para quem já está começando a operar, dependendo do tipo de operação, tem uma sala para mini índice, uma sala para opções, uma sala para day trade, uma sala para swing trade. Depois eu vou falar melhor aí o que são cada um desses tipos de operações. Então, de acordo com o tipo de operação que cada um se identificar, tem essa sala específica. E, além disso também, além dessas 2 ferramentas, tanto o trade ao vivo quanto o fórum, para quem se identifica, por exemplo, digamos que tem alguém que se identifique aí com análise fundamentalista, ou seja, eu gosto de fazer um estudo aí daquelas empresas que eu pretendo investir, né, e de acordo com o potencial de lucro que eu consegui enxergar através dessas empresas, eu vou tomar as minhas decisões de aquisição de ações. Então, para quem se identifica com a análise fundamentalista, tem 2 carteiras que são revisadas mensalmente, que a gente divulga aí para os clientes também, que é a carteira 8+, e Dividendos 8+. É com foco totalmente na análise fundamentalista. Para quem gosta de acompanhar mais o curto prazo, as movimentações aí de curto prazo, e eu me identifico aí bastante aí com essas operações de curto prazo, querendo aproveitar esses momentos menores, tem as operações que são indicadas ali pelo André Moraes, através aí das estratégias, são operações que são startadas
via home broker, são operações que a gente acredita aí que tem um potencial até para tirar um pouquinho daquela colocação. Muita gente fala, corretora só passa operações para ganhar corretagem. Então, justamente para quebrar esse paradigma, são operações que são iniciadas via operando com você. E o que é isso operando com você? Se a operação não der certo e você tiver prejuízo, você não paga a corretagem. Você só vai pagar a corretagem se a operação emplacar e der certo. Quer dizer, se você ganhou, tudo bem, é justo que a corretora também receba a corretagem. Se a operação não der certo e você levar stop loss, você não vai pagar a corretagem, quer dizer, a corretora vai devolver essa corretagem para você. Então, são operações que são indicadas via operando com você pelo André Moraes. E eu comecei a trabalhar desde 2013 com um produto também para quem se identifica com operações de curto prazo. Eu comecei também a fazer uma carteira gráfica, que é uma carteira voltada aí para que na movimentação de preços no dia a dia, são operações de curto prazo, e desde 2013 eu estou com uma carteira implantada. Em 2013 essa carteira iniciou com operações apenas na compra. O ano passado ela adquiriu um caráter direcional, operando tanto na compra quanto na venda, que aliás eu vou falar também depois sobre o aluguel de ações, para mostrar como é que a gente faz essas operações de venda. E esse ano aí, que a gente está começando no mês de janeiro, onde a gente está com o nosso índice totalmente amarrado nesse primeiro mês, a gente começou a incorporar também um pouquinho de day trade com o mini índice. Então também vou falar um pouco lá sobre o mini índice, que tem dado aí muito certo aí, e a gente já está com um início de ano assim muito bom, e eu acredito que esse ano a gente vai estourar a boca do balão até o final do ano. Então, para quem está começando também no mercado de ações, fala, não me sinto muito seguro em tomar as minhas decisões, em adquirir essa ou aquela ação, né? Então, a gente tem produtos aí para que vocês possam, quem quiser seguir as sugestões, pegar carona, né? Justamente para que vocês, se tomar a decisão de entrar no mercado de ações, vocês entrarem aí com o pé direito, né? E com os riscos aí bem controlados aí, porque não dá para a gente eliminar totalmente os riscos, né? Mas que vocês consigam aí, num primeiro momento, preservar o capital e, num segundo momento, também começarem a ganhar dinheiro. Então, são produtos aí que a gente oferece, né? Convido aí a todos, quem ainda não é cliente da Rico, a pelo menos fazer um test drive. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a minha imagem. Fazer um test drive na corretora, né? Por 7 dias, vocês não precisam abrir a conta necessariamente, para conhecerem um pouco mais dos nossos produtos, né? Depois, se gostarem, a sugestão é que abram uma conta, né? Para ir ter acesso a todo o nosso conteúdo. Tem um pequeno vídeo aqui do nosso diretor falando um pouquinho da corretora, e aqui alguns produtos diversos aí que são negociados aí através da corretora. Então, depois convido vocês a darem uma olhada, entrarem no site da Rico, rico.com.vc. Nessa parte aqui, vantagens, né? Aí vocês vão ter aí todos os produtos que a gente costuma trabalhar. Bom, vamos lá agora pegar algumas dúvidas de vocês. O Ocano, se puder diferenciar a análise gráfica da fundamentalista, citando as vantagens e desvantagens de cada uma. Beleza, vamos lá. Eu tenho vou pegar aqui um carona aqui, numa apresentação aí de análise técnica no PowerPoint, e justamente quando a gente faz, nessa apresentação de análise técnica, a gente começa a colocar as diferenças entre uma e outra. Então, deixa eu entrar aqui rapidamente aqui nessa parte, e já respondendo as dúvidas iniciais. Então, quais são as principais diferenças entre uma e outra? Bom, a análise técnica, a gente vai o quê? A gente vai fazer o nosso estudo baseado na movimentação de preços, ou seja, já refletindo o que o mercado está enxergando, né, em função de determinada situação. Então, a análise técnica, ela vai estudar o quê? Ela vai estudar os efeitos que são refletidos no gráfico de preços. Ela não está preocupada no porquê está acontecendo isso ou aquilo. Ela está preocupada o quê? Enxergar o que está acontecendo e, a partir daí, tomar suas decisões.
Já a análise fundamentalista, ela está a preocupação justamente o contrário. Por que está acontecendo? Por que determinado preço está despencando? Ou por que determinado preço está subindo aí fortemente? O que está acontecendo? Então ela vai estudar o quê? Vai estudar as causas que provocam essas variações no gráfico de preços. E a análise fundamentalista é baseada em quê? Cenários macroeconômicos, análise setorial e análise de empresas. Visando o quê? Visando identificar oportunidades de crescimento. A análise fundamentalista só opera na compra, ou seja, ela vai trabalhar com aqueles famosos preços-alvos. Né? Se eu estou tomando uma decisão de entrada numa determinada empresa, porque fiz todo um estudo prévio, né, acreditando que aquela empresa vai se valorizar depois de algum tempo, né, então justamente ela vai procurar o quê? Procurar encontrar oportunidades de entrada em determinadas empresas, de modo que essas ações aí possam se valorizar ao longo do tempo. E como ela trabalha dessa forma, a análise fundamentalista ela é mais voltada para quê? Para o longo prazo. O que seria longo prazo? Seria algum prazo superior a um ano. Um ano ou anos é o que a gente chama de longo prazo. Então, a análise fundamentalista ela é sempre voltada aí para o longo prazo. Quer dizer, se eu for investir numa determinada empresa baseada em análise fundamentalista, a minha expectativa de retorno não é para uma semana, para um mês, para alguns meses. A minha expectativa de retorno é para alguns anos, né, normalmente. E já a análise técnica, como ela está preocupada com essa movimentação do dia a dia, essas oscilações de preço no curto prazo, então ela é mais indicada para o curto prazo. Então, para quem se identifica com operações de curto prazo, vai se guiar mais pela análise técnica ou análise gráfica. Para quem se identifica mais com fundamentos, vai se guiar mais pela análise fundamentalista. Agora, eu particularmente, eu gosto, mesmo para quem opera a longo prazo, eu gosto de conciliar também com a análise técnica. E eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente pode conciliar a análise fundamentalista com a análise técnica. Estou vendo aqui o Vanilson aqui comentando aqui que está travando um pouquinho, né? Não se preocupe, Vanilson, porque a transmissão está sendo gravada. Eu estou aqui com uma banda aqui de 30 MB, com uma transmissão aqui com poder para transmitir com vídeo com uma melhor qualidade, e eventualmente aí na recepção, dependendo da internet de cada um, pode eventualmente um ou outro sofrer algum travamento, mas não se preocupe, porque se eventualmente você perder alguma parte ou deixar de algum ponto aí ficar para trás, é só você colocar novamente a pergunta e depois, como a palestra também está sendo gravada, você tem a oportunidade de rever aquela parte eventualmente que não foi bem compreendida em função de algum travamento. Mas prefiro manter aqui essa qualidade justamente para a gente ter um vídeo aí com boa qualidade para que vocês possam rever depois. E só comentando aqui, se esse vídeo vai ficar online. Sim, ele vai ficar gravado, eu vou disponibilizá-lo lá no meu canal do YouTube, deixa eu só colocar aqui novamente, né? Meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Assim que terminar aqui a transmissão, eu vou fazer o upload para lá, para que vocês possam rever. Bom, antes de entrar propriamente dito, para a gente mostrar um pouquinho essa movimentação de preços, deixa eu só colocar aqui um pouquinho de notícias. Eu fiz um apanhado, antes da gente começar, um apanhado geral aqui, por exemplo, quais as ações que mais se valorizaram no ano de 2014. Então, a gente tem algumas empresas, por exemplo, a Marfrig, ela se valorizou 52,56%. Croton, do setor educacional, 63 e pouco. A Gol, 45%. CETIP, 41%. Lojas Americanas, 38%. Depois, BB Seguridade, 36%. E aí vai decaindo um pouquinho, né? A gente tem as 10 ações que mais se valorizaram ao longo do tempo. Isso daí, por si só, esse tipo de informação já acaba trazendo aí, no mínimo, uma curiosidade em começar a entrar no mercado de ações.
Porque aí vocês pegam, apesar que a gente está aí no momento aí com taxas de juros mais altos, onde a poupança volta a ter alguma rentabilidade mais palpável, quer dizer, vamos tirar a poupança um pouquinho de lado, porque a poupança, na realidade, é recomposição de inflação. Mas vamos falar aí de fundos de renda fixa, por exemplo, atrelados à Selic. Uma Selic nesse momento aí de 12 e 25%, se não me falha a memória, né? Então esses fundos eles voltam a ganhar atratividade. Aí a gente vendo aí valorizações desse tamanho, aí começa a passar pela cabeça, puxa vida, se eu tivesse aí adquirido ações dessas empresas aí, eu teria tido um retorno aí financeiro muito superior aí ao que qualquer aí título de renda fixa pudesse me dar. Só que normalmente quando a pessoa olha esse tipo de informação, a pessoa só costuma olhar esse lado positivo de valorização. E quando as coisas não dão certo, por exemplo, pegar aqui pelo dia de hoje. Uma outra notícia. Petrobras derrete 11%. PDG é uma construtora, que ela vem sofrendo bastante aqui ultimamente. Cai 28%. E Small Cap dispara 80% sem motivo. Isso aqui num único dia, quer dizer, a Petrobras perdeu 11%, PDG caiu 28%, mas se alguém tivesse pegado essa notícia, o que ia chamar a atenção? Essa ação, opa, qual foi a ação que subiu 80%? Quer dizer, as pessoas esquecem de olhar essa parte aqui de queda. Ou seja, são os riscos aí que a gente tem envolvidos, por isso que a gente chama aqui mercado de renda variável. É claro que a gente está entrando aqui, o intuito maior é de ganhar, né, de obtenção de lucro, mas a gente tem que estar preparado também quando as coisas não dão certo aí, e se tiver que sair com prejuízo, esse prejuízo tem que ser o menor possível. Ou seja, antes de se aventurar aí no mercado de ações, né, vamos falar aí inicialmente no sentido de compra. Não quero no primeiro momento falar aí numa operação invertida de venda. Então, no sentido de compra, eu vou comprar uma determinada ação. Então, eu preciso planejar bem essa minha compra. Ou seja, bom, vou comprar? Legal, vou comprar. Por que eu vou comprar? Eu tenho que ter essa resposta aqui, independentemente de qualquer coisa, bem respondida na minha cabeça. Bom, eu vou comprar por esse ou por aquele motivo, mas eu tenho que ter essa resposta clara. Ok, então você vai comprar por esse motivo, legal. O que você espera aí com essa ação que você vai comprar? Ah, eu espero aí que essa ação que eu comprei aqui, que ela se valorize, tá bom. Mas qual que é a sua expectativa de valorização? Independentemente do critério que você está utilizando. Bom, estou comprando aqui porque eu acho que ela vai chegar a tantos reais. Ótimo, esse é o seu objetivo? Tá bom. Então você está comprando hoje por valor X, acreditando aí que daqui a X tempo essa ação vai estar valendo aí X mais alguma coisa, que é o que você imaginou. Muito bem, perfeito. Agora, e se a ação que você comprou acreditando que iria subir, e se isso não acontecer? E se ela começar a cair, o que você vai fazer? Você vai simplesmente ficar na torcida ali para que ela volte a subir e não vai fazer nada? Isso daí é o que infelizmente acaba quebrando muita gente. É o quê? Tomar as decisões erradas, né? As operações acabam não seguindo conforme aquilo que vocês imaginaram e vocês começam a entrar no prejuízo e simplesmente a partir daí vocês literalmente travam. Não conseguem assumir prejuízo, né? Por quê? Porque vocês só se prepararam para o retorno aí positivo e aí a ação começa a perder valor, perder ao longo do tempo, né? E vocês aí se bobearem vão perder todo o capital de vocês. Então vocês também precisam ter, nessa decisão de entrada, também ter uma saída de emergência se aquilo não corresponder ao que vocês imaginaram. Legal, comprei por esse motivo porque eu acreditava nessa possibilidade, mas não deu certo. Tá bom, se não der certo, onde que você vai pular fora do barco, né? Para falar, errei, não deu certo, né? As coisas não corresponderam como eu gostaria e estou saindo fora. Então você tem que ter um limite de perda pré-estabelecido. E tudo isso antes de você entrar na operação de fato. Então você tem que ter um ponto de entrada, um porquê você está tomando aquela decisão de compra, por exemplo, né? Aonde você quer chegar
E se não der certo, você também tem que ter um ponto onde pular fora, independentemente de você ser fundamentalista ou grafista. Muita gente que opera por fundamentos fala, fundamentos não precisa de stop. Precisa, e eu vou mostrar por que precisa pensar sempre nesse stop. Lembre-se de uma coisa, o menor prejuízo é sempre o melhor deles. Para que a gente ganhe dinheiro no mercado de ações, a primeira lição que a gente tem que aprender é o quê? É aprender a perder. Então, ou seja, é lição de sobrevivência. Primeiro, se eu estou entrando no mercado de ações, eu tenho que fazer de tudo para preservar o meu capital. Se eu perder, que essa perda aí seja pequena. E aí o lucro depois, ele vem como consequência. Hoje, por exemplo, eu tive uma operação que não deu certo, eu levei aí um stop, né, com a Smiles. Stop loss, a operação não deu certo, eu saí fora da operação. Perdi aquilo que estava planejado, mas mesmo com essa perda, eu continuo ganhando nesse ano de 2015. Deixa eu pegar rapidamente aqui a minha carteira direcional, que eu zerei ela novamente aqui nesse ano de 2015, só para vocês terem um primeiro contato. Apesar que a gente vai falar um pouquinho sobre carteira na parte final aqui da palestra, mas só mostrar aqui rapidamente aqui para vocês, né? Vamos lá. Aqui o desempenho da minha carteira, que ela trabalha com capital teórico de 100 mil reais, né? Essa linha azul é o desempenho da carteira. Isso daqui estou pegando apenas o mês de janeiro, e aqui o nosso índice Bovespa aí todo atrapalhado aqui, sem tendência nenhuma, sem saber para onde vai, né? Mas de qualquer forma, desses 100 mil reais, deixa eu pegar aqui, está aqui, desses 100 mil reais, situação de momento hoje, se eu fosse zerar todas as minhas operações, eu estaria embolsando R$ 3.600 de lucro, quer dizer, quase 4% aí em apenas um único mês, né? Que rendimento aí de renda fixa que dá uma rentabilidade como essa? Mas eu tomo o quê? Eu estou trabalhando aqui de forma segura, minimizando aí os riscos, né? E respeitando aquela saída se as operações não derem certo, ou seja, os meus stops, eu tenho que pular fora da operação, ou seja, eu tenho que aprender a perder, e se perder, perder pouco. Mas, no geral, vocês acabam aí tendo esse retorno. O nosso índice aqui, ele está perdendo, nesse momento aqui, pelo fechamento de hoje, 4,62%. E se eu fosse encerrar todas as minhas operações, né, falar, não, vou encerrar tudo hoje, eu estaria aqui com 3,63% de rentabilidade, ou seja, R$ 3.630 no lucro, é lucro bruto, né, que a gente não está considerando corretagem, mas, de qualquer forma, aí um belo resultado. Então, disciplina aí é muito fundamental aí que vocês tenham. Bom, agora vamos pegar aqui o principal aqui, que é o nosso guia, o nosso carro-chefe, senhor índice Bovespa. Vamos voltar um pouquinho no tempo inicialmente. Peguei aqui o gráfico mensal. O que significa esse gráfico mensal? Não vou falar muito aqui em gráfico, né? Mesmo porque vocês estão começando agora, ou pelo menos com a ideia de começar a investir no mercado de ações, mas independentemente vocês abrirem conta na Rico ou não, eu sinceramente gostaria muito que vocês abrissem uma conta na Rico, vocês muito provavelmente vão ter aí uma plataforma gráfica, né, para que vocês possam ter uma tomada de decisão aí com melhor suporte. E nessa plataforma gráfica que vocês vão ter, né, vocês vão conseguir enxergar a movimentação de preços ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu pego um gráfico, esse M aqui, ele vem da palavra mensal, ou seja, cada barrinha dessa daqui, ela representa o quê? Representa tudo o que aconteceu com aquela determinada ação, no caso, com o índice Bovespa, em um mês. Então, por exemplo, aqui, essa barra está me dizendo o quê? Qual que foi a mínima desculpa, o mês iniciou em que valor, aqui o valor máximo que ele atingiu, aqui essa linha vertical para baixo, qual foi a mínima que ela atingiu no mês, e aqui qual foi o valor máximo. Mas não se preocupe muito com isso daqui nesse momento.
vamos ver o seguinte. Quem entrou no mercado, por exemplo, em 2003, de 2003 até o início de 2008, era só alegria. Por que era só alegria? Porque o mercado ele tinha forte tendência de alta, e praticamente tudo que vocês comprassem nesse período era só esperar algum tempo que vocês poderiam revender isso daí com certeza com lucro. Por quê? Era comprar, esperar, se valorizar e vender. Por quê? Porque o nosso mercado estava com forte tendência de alta. Por que tendência de alta? Porque os preços, mesmo dessa forma aqui meio errática, né, porque os preços eles não se comportam de forma aí certinha, né, todos no único sentido, a gente tem dias de alta, dias de queda, mas no geral aqui, essa movimentação de preços predominando para cima, isso fez aí os preços irem lá para cima ao longo do tempo. Então, de 2003 para 2008, não fazia sentido em qualquer outro tipo de operação diferente, sim, operação na compra. Muito bem. Mas esse período aí ficou para trás, né? Quer dizer, 2003 até 2008, era muito fácil ganhar dinheiro no mercado de ações. Não precisaria entender praticamente nada nem de análise técnica, nem de análise fundamentalista, porque era só comprar praticamente qualquer coisa, esperar um tempo e revender com lucro. Aí veio aqui o subprime em 2008, né, que foi aquela crise das hipotecas americanas, onde, começado ali pela Bolsa Americana, acabou afetando todo mundo, né, então a gente teve um ano extremamente difícil, onde muitos que entraram nesse ano de 2008 conheceram aquele famoso circuit breaker. O que é esse circuit breaker? Ele é um mecanismo de proteção que toda vez que o índice cair 10%, simplesmente ele paralisa os negócios, né, para dar um tempo para o mercado voltar a se normalizar. E esse circuit breaker, no ano de 2008, ele foi acionado aí por diversas vezes. Então foi um ano muito difícil, muita gente quebrou, né, por quê? Porque não estava acostumado com essa situação, estava acostumado aí só comprar, esperar se valorizar e vender, então realmente acabou aí quebrando aí muita gente. Muito bem, aí veio o ano da recuperação, que foi o ano de 2009, né, onde a gente quase que zerou as perdas do ano anterior de 2008, porém, praticamente de 2009, 2010 para cá, o que aconteceu? A gente não conseguiu mais ter essa tendência bonita de alta que a gente tinha até 2008. Praticamente o que a gente tem aqui, os mais conservadores vão dizer que isso daqui é uma congestão, por quê? Porque esses preços aqui praticamente não estão saindo do lugar, e para os mais atentos vão perceber que o nosso mercado de 2009, 2010 para cá, ele está numa leve tendência de baixa. Isso daqui tem dificultado e muito aí as nossas operações aí, por quê? Porque o mercado ele praticamente está sem tendência, e sem tendência fica muito difícil ganhar dinheiro. Normalmente aí para quem opta pela análise fundamentalista, pouca coisa deu certo para quem segue a análise fundamentalista. Agora, quem segue a análise técnica, com operações de curto prazo, e eu implantei essa carteira gráfica a partir de 2013, né, mesmo com situações difíceis, a gente tem conseguido aí ganhar dinheiro. Uma coisa que eu não comentei com vocês, então esse aqui é o nosso retrato do nosso carro-chefe, nosso índice Bovespa, que eu considero que ele é a nossa locomotiva, né, a partir dele, os vagões que estão atrás, ou seja, as ações, né, elas costumam, de uma forma ou de outra, mas mais ou menos seguir a sua direção. Então a gente sempre procura alinhar as nossas tomadas de direção de acordo com o que o nosso carro-chefe aí está direcionando ou está indicando. E o que a gente tem nesse momento é o quê? Isso aqui é o gráfico mensal. A gente teve aqui em 2014, praticamente também um ano ainda, começamos em queda, mas depois demos uma boa puxada para cima, né? Ou seja, tivemos aí um período aí, pelo menos aí, vamos dizer aí de uns 3 a 6 meses aí, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 6 meses de alta, né? Um bom período aí de alta, com favorecimento para compras,
porém, no finalzinho do ano de novo a gente começou a esmorecer. E aí veio o período das eleições, né? Como vocês, para vocês verem como tudo aqui acaba sendo refletido no gráfico de preços, gerando uma expectativa aí negativa para início de ano. E aqui essa barrinha aqui é o mês de janeiro, que ainda não foi encerrado. Mesmo sem entender muito de movimentação de preços, e eu comentei com vocês que é sempre importante ter um ponto de saída, né? Se as coisas não derem certo, digamos que isso daqui fosse uma ação que eu estivesse operando. Qual que seria um ponto aí para pular fora e procurar uma outra empresa para me associar? Eu vou ficar de olho nesses fundos principais. Por quê? Porque se perder esses fundos principais, isso daqui é um indício de uma desandada maior. Então é importante ficar bastante atento aí nesses fundos principais. Para quê? Mesmo para quem opera a longo prazo, é importante ter esses pontos pré-definidos. Para quem está começando, fala, bom, o que existe em termos de ações? Já vou voltar aqui nesse gráfico. Se vocês entrarem no site lá da BMF Bovespa, www.bmfbovespa.com.br, vocês vêm aqui em mercados, depois ações, cotações, né? E aí pregões anteriores, eu estou pegando aqui, por exemplo, o último pregão. Todas as ações que são negociadas, elas estão listadas, aí deve ter umas, sei lá, tem mais de 100 ações. De A a Z tem uma quantidade imensa de ações aqui. Não me lembro exatamente agora quantos, né? Mas todas as ações que são negociadas, elas estão listadas aqui. Então, vocês têm aqui o código das diversas ações que são negociadas. Então, por exemplo, se eu tenho interesse aí em negociar o Banco Itaú, qual que é o código do Banco Itaú? Eu venho aqui, né? Isso no começo, depois vocês vão se acostumar com esses códigos. Eu venho aqui procurar aqui o Banco Itaú. Deixa eu achar aqui. Aqui. Itaú Unibanco. Achei. Eu tenho ITUB 3 e ITUB 4. Por que dois códigos? Bom, uma é ação ON, outra é ação PN. Isso daqui seria ação ordinária e a outra ação preferencial. Normalmente tem muitas empresas que elas têm esses dois tipos de ação. A ação ordinária, de modo geral, ela confere direito de voto, e a ação preferencial, normalmente ela não tem esse direito de voto, porém ela tem preferência no recebimento dos dividendos. Mas tudo isso daí vocês vão descobrindo ao longo do tempo. Vamos voltar lá no nosso gráfico de preços. Falar de algumas situações aí que aconteceram e quem não tomou as devidas precauções no momento certo, infelizmente hoje aí está amargando perdas aí substanciais, ou eventualmente pode até estar quebrado aí, levando aí perda total do mercado. Isso a gente tem que fazer de tudo para que não aconteça. Vamos começar aqui com um exemplo aqui emblemático, que é a famosa OGX. Lá do Eike Batista, ele criou uma série de empresas. A OGX, no caso específico, é uma empresa de petróleo, né? Criou outras empresas logística, LLX3, mineradora MMX3, e assim por diante, né? Mas, de modo geral, foram empresas aí pré-operacionais, nunca chegaram a produzir nada, né? O mercado acreditou aí em projetos que acabaram não se concretizando e, ao final das contas, aí acabou dando uma derrocada geral, né? Hoje a OGX está em recuperação judicial. Infelizmente, quem não tomou as providências certas no momento certo acabou perdendo todo o seu capital. Então, quando a gente investir no mercado de ações, independentemente de ser fundamentalista ou grafista de curto prazo, eu falei que normalmente fundamentos ele é voltado lá para o longo prazo. Não custa nada você, depois que selecionou uma empresa classificada com bons fundamentos, dar uma olhadinha também no gráfico mensal para pegar o histórico, o que vem acontecendo ao longo do tempo nos últimos anos com aquela empresa. Se o gráfico mensal estiver numa situação como essa, ou seja, a empresa se valorizando ao longo do tempo, a gente nunca sabe quando essa tendência vai acabar. Mas uma coisa é certa, tendência não é eterna, ela acaba se alternando.
ora ela é de alta, ora não tem tendência nenhuma, como é exatamente o momento de janeiro que a gente está atravessando no índice Bovespa, e ora ela é de baixa. Quando é de baixa, não faz sentido a gente estar posicionado na compra, né? Então, enquanto o gráfico estiver apontando para cima, legal, bons fundamentos, o gráfico está apontando para cima, vou continuar comprando. Mas vou continuar comprando, porém sempre de olho num último fundo principal. No caso da OGX, qual que era o último fundo principal nesse gráfico de preços? Exatamente esse fundo aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse momento aqui, enquanto estava esse fundo. 14 e 22. Bom, estou comprando aqui a OGX, comprei ela por 18, por 20 reais, não importa aí. O gráfico está apontando para cima, eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer para frente. Mas, para mim, agora o fundo que é importante é esse último aqui de 14 e 22. Muito bem. Começou a cair, ainda não estou muito preocupado, claro que eu estou um pouquinho preocupado, porque todo momento de correção a gente se preocupa um pouco, mas, como já aconteceu outras vezes, né, eu estou ainda, nesse momento, imaginando que é uma correção passageira, né, e está acima desse fundo, ok, vou continuar aqui, manter as minhas posições de compra. Passou mais um mês, não falei que isso daqui era só uma pequena correção, ok, vai voltar a subir. Olha esse gráfico aqui desse próximo mês, indicando aqui uma retomada da alta. Que bom aqui, tá tudo bem aqui, e acredito que ela vai continuar a subir. Aí passou mais um mês, realmente aqui parece que não foi um mês muito bom, mas de qualquer forma aqui ainda foi um mês positivo, acho que está tudo bem aqui com ela, vai continuar a subir. Aí novo susto no mês seguinte, falei, o que está acontecendo aqui? Mais um mês negativo e cedendo forte, será que tem alguma coisa errada com essa empresa? Bom, mas tudo bem, ainda está acima ali desse ponto que eu determinei de saída dos 14,22, tá bom. Vou continuar acompanhando, né? Tomara que não chegue lá aí, para eu não ter que sair fora dessas ações. Passou mais um mês, né? Opa, ao longo desse mês aqui veio abaixo. Eu normalmente, como gosto de tomar as decisões de saída assim que atinge o ponto, então nesse mês aqui eu já teria saído, porque ela veio abaixo desses 14,22. Mas quem estava aguardando o fechamento do mês pode ainda ter continuado aqui no papel. Veio abaixo, mas se recuperou aqui, ainda está acima. Vou manter mais um pouquinho. Passou mais um mês aqui, novamente deu uma escorregada para baixo, mas ainda conseguiu se manter. Chegou nesse próximo mês aqui, não teve jeito, aí vazou mesmo isso daqui, e onde a gente percebe que esse gráfico que ele estava inflexionado para cima, a partir desse momento, quando perder esse fundo principal, o que está fazendo agora? Está começando a se movimentar para baixo, ou seja, a tendência mudou. Isso aí fica muito claro quando vocês pegam aí um gráfico de preços. Não adianta querer brigar contra, né? Mas por aquela razão tem que subir, esquece. O consenso do mercado aí é que vai determinar se vai subir ou se vai cair. Não adianta vocês quererem brigar contra. Então, se eu tivesse posicionado nessa ação, aqui foi o momento de abandonar o barco e procurar uma outra empresa para me associar. Mas eu comprei por 18, vou vender por 14? Tá bom, você vai ter um pequeno prejuízo, mas uma boa parte do seu capital vai ser preservado. Por que a gente não deve pagar para ver? Quem pagou para ver, simplesmente viu seu capital literalmente derreter. Quanto que vale a OGX hoje? 7 centavos. Quer dizer, eu deixei de vender a OGX a 14, 14,20, hoje ela está valendo 7 centavos. Vou vender agora? Agora já foi tudo, né? Já perdeu tudo que você tinha. Praticamente agora deu perda total. Quer dizer, estou com um astronômico, com uma perda astronômica, perdi todo o meu capital e agora não tem mais o que fazer. Vou rezar aí para que ela se recupere, né? Quem sabe um dia, daqui a 10, 20, 30 anos, sei lá, eu reaveja aquilo que eu investi na empresa. Não dá para trabalhar dessa forma. Então a gente tem que trabalhar com disciplina. Como eu falei para vocês, o menor prejuízo é sempre o melhor deles. Vamos pegar agora outras empresas. Petrobras.
Esse daqui, eu estou aqui com um gráfico diário, ou seja, cada barrinha dessa daqui, ela está mostrando a movimentação de um dia. Mas aqui fica bastante claro, por esse gráfico diário, eu consigo perceber o que está acontecendo com o Petrobras ao longo do tempo. Está caindo. Se está caindo, faz sentido eu comprar Petrobras? Não faz. Por quê? Porque se está caindo, por que eu vou comprar alguma coisa que daqui um tempo vai estar valendo menos ainda? Vou comprar para ter prejuízo? Não faz sentido. Ah, mas é porque ela já caiu muito e aí agora ela vai começar a subir. Caiu muito, tem certeza? Tá bom. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Primeiro aqui, caiu muito, comprei aqui, não vai cair mais? Subiu um pouquinho, depois, opa, isso daqui que eu achei que tinha caído muito, que estava barato, esse barato aqui já ficou caro nesse instante seguinte. Comprei, não, mas aqui agora certeza que ela vai o quê? Que ela vai começar a subir, então eu vou comprar. Agora já caiu muito mesmo, não vai cair mais. Comprei aqui, estou tentando adivinhar fundo. Instante seguinte, veio aqui mais para baixo ainda. Puxa vida, comprei aqui, agora aquele barato lá, hoje já ficou caro de novo. Quer dizer, mais uma vez agora 9, que ao longo do tempo ela está o quê? Está só fazendo valores menores. Então, não tentem adivinhar fundo. Espero o consenso do mercado mostrar para vocês, mas eu vou comprar mais caro? Não tem problema. Esse é mais caro também, o raciocínio inverso. Quando, por exemplo, a Petrobras reverter tendência, vamos pegar aqui um momento de reversão de tendência. Aqui, mais ou menos aqui, meados de março de 2014. A Petrobras vinha de uma tendência de baixa e reverteu o movimento para alta. Começou o quê? A fazer esses movimentos, esses zigue-zagues para cima. Vou comprar ela mais ou menos, sei lá, nesse ponto, por exemplo. Mas poderia ter comprado aqui, tá bom. Mas aqui eu não tinha convicção que a tendência tinha mudado. Então eu tenho que esperar os preços começarem a se movimentar no sentido para cima, para ter aquela minha tomada de decisão de compra de forma aí mais segura, porque agora eu comprei na tendência de alta, mas eu comprei caro. Tá bom, você comprou hoje isso daqui, você achou que estava caro. Daqui um tempinho, aí 1 mês, 2 meses depois, esse valor aqui já se tornou barato. Por quê? Porque a Petrobras se valorizou mais. E mais para frente, mais ainda, chegou aí no ápice aí, lá aos R$21. Então, ou seja, a gente deve comprar aquilo que está subindo e vender aquilo que está caindo, e não o inverso. E a gente percebe aí, quem está começando no mercado de ações, parece que como um imã, as pessoas são atraídas por aquelas ações que estão caindo, achando que o quê? Que estão baratas, então é hora de comprar. Muito cuidado aqui no mercado de ações, procurem operar tendência. Comprem aquilo que está subindo e vendam aquilo que está caindo. Então também a Petrobras aqui subiu por um bom período, né? Até meados de setembro de 2014. Todo esse período aqui ela fez tendência de alta, favorecendo as operações na compra, e de lá para cá virou a tendência de novo aqui para baixa ao longo do tempo. Então, nesse momento não faz sentido comprar Petrobras, por quê? Porque a Petrobras não reverteu tendência ainda para alta. Então a gente vai recomendar a compra com Petrobras quando ela reverter essa tendência para alta. Vamos dar uma olhada agora no gráfico mensal da Petrobras. O que vem acontecendo com a Petrobras também ao longo do tempo? De 2010 para cá, também esse gráfico está apontado para baixo, ou seja, a Petrobras está perdendo valor ao longo do tempo. Então, para quem opera a longo prazo, 2010, aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos já se passaram. 5 anos, indiscutivelmente, é longo prazo. Se eu tomei a decisão de comprar uma empresa que está se desvalorizando ao longo do tempo, digamos que eu comprei ela aqui por R$31, R$32. Quanto que a Petrobras está valendo hoje? R$9. Olha o tamanho do prejuízo que eu estou tendo aqui com essa empresa se eu precisar vender 5 anos depois. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa tomada de decisão, né? Se for uma decisão de compra, comprar sempre quando a empresa que a gente escolheu estiver subindo, independentemente do horizonte de tempo. Se for semanas, meses
anos, mas a gente tem que dar uma olhadinha no histórico de preços para trás, ou seja, o que aconteceu no momento anterior. Então, se eu estou com histórico de preços negativo, não faz sentido tomar uma decisão de compra. Mesma coisa que chegar no gerente do banco de vocês e falar, olha, eu queria que você, o senhor gerente, eu queria que o senhor me indicasse aí um bom fundo para eu investir. Aí ele vai passar todos aqueles fundos que ele tem disponível. Aí na segunda pergunta, você pode me mostrar a rentabilidade desses fundos aí no último ano, ou nos últimos meses, ou nos últimos anos? Sim, aí ele vai pegar, e você tem um fundo que rendeu 10%, o outro 11%, o outro fundo aí menos 5%. Vocês vão investir naquele fundo que rendeu menos 5% de história de rentabilidade? De forma alguma. Vocês com certeza vão ser mais atraídos por aquele que teve a maior valorização. Então, ponto importante, não se preocupe pelo valor unitário em si da ação, e sim qual que é a expectativa futura que ela te traz. Então, se você tem um histórico passado crescente de valorização ao longo do tempo, então é nessa ação que você tem que apostar se for no sentido de compra. E se for no sentido de venda, o que você deve fazer? Bom, comprar, não dá para comprar. Dá para operar na venda no longo prazo? Não dá. Por quê? Porque para operar na venda a gente depende de aluguel de ações. Agora eu vou responder a pergunta que alguém me fez no início da apresentação para falar um pouquinho do aluguel de ações. Então, para operar na venda a gente vai depender de alugar determinada ação que a gente acredita que vai cair ao longo do tempo, né? Que vai cair pelo menos por um período, para apostar na venda. Só que o aluguel ele é inviável por um longo prazo. Não faz sentido você permanecer alugado aí por anos. Quer dizer, então numa situação adversa de queda, no longo prazo, é melhor você sair daquela empresa que está com uma tendência aí de baixa, né, e procurar pegar o dinheiro aí da venda dessas ações que vocês venderam numa outra empresa aí que esteja com uma configuração aí de alta ao longo do tempo. Deixa eu pegar uma, por exemplo. Hoje ela se deu bastante, mas vamos pegar aqui a configuração dela de longo prazo. Me veio de cabeça agora, Smiles. Deixa eu pegar aqui o gráfico mensal da Smiles. Não tem o porquê de não comprar essa ação ainda se for para o longo prazo. Por quê? Todo o histórico dela, o gráfico está apontado aqui fortemente para cima. Se o gráfico está apontado para cima, enquanto estiver subindo, ok, eu vou continuar comprando. Vai chegar uma hora que ela vai mudar a tendência? Sim, vai chegar essa hora. Quando essa hora chegar, aí eu vou escolher uma outra empresa, né? Vou vender aquelas minhas ações e escolher uma outra empresa para se associar. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aí com vocês, para explicar um pouquinho esse ponto melhor aqui, por que a gente deve comprar algo que esteja se valorizando ao longo do tempo. Vamos fazer uma alusão mais simples. Digamos que vocês tenham, que vocês adquiram um apartamento. Estou comprando um apartamento hoje, por exemplo, por 100 mil reais, e eu vou colocar esse apartamento aí, vou alugar esse apartamento para ter a renda do meu aluguel. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Qualquer ação de empresa que vocês venham adquirir, essas empresas, até pela lei das SAs, elas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% do lucro líquido aos acionistas, mas normalmente elas distribuem mais do que esse valor, mas pelo menos 25% desse lucro ela é obrigada a distribuir aos acionistas. E esse lucro ele é distribuído em forma de proventos. Então, quando você compra ações aí de determinadas empresas, de tempos em tempos, você vai estar recebendo alguma coisa em forma de dividendos, juros sobre capital próprio, né, principalmente, que seria como se fosse um aluguel. Claro que essa distribuição ela é descontada do preço da ação, né? Se ela distribuiu, por exemplo, R$1 em dividendos, a ação no dia seguinte ela vai passar a valer R$1 a menos. Mas como essa ação está se valorizando ao longo do tempo, isso é pouco importante, porque depois esse R$1 vai ser recuperado, ela vai continuar se valorizando. Então vamos fazer aí a alusão lá com o apartamento. Comprei um apartamento hoje por 100 mil reais e eu estou colocando ele para ser alugado 0,5% do valor. Estou recebendo um aluguel de R$500. Faz de conta que esse aluguel é o meu provento aqui daquela empresa.
Passou um tempo depois, esse meu apartamento aí se valorizou, hoje ele vale R$500 mil. O meu aluguel também aumentou. Se eu estou alugando ele por 0,5%, eu não vou receber mais apenas R$500 de aluguel, vou receber R$2.500. Um tempo mais para frente, esse apartamento passou a valer R$1 milhão. Agora eu estou recebendo R$5 mil de aluguel. Ou seja, se eu precisar vender essas ações depois de algum tempo, eu comprei por 100 mil, eu vou ter um baita lucro lá na frente, se eu tiver que vender essas ações. Então, ou seja, eu vou vender essas ações com lucro. Se eu comprar essas ações apenas com o intuito de receber esses dividendos ali, para complemento aí da minha aposentadoria, no começo eu comecei recebendo R$500, hoje eu estou recebendo R$5 mil de aluguel. Agora pensem numa situação contrária, né? Eu comprei um apartamento por 1 milhão, que eu alugava por 5 mil, e hoje ele está valendo 100 mil e eu alugo por R$500. Quer dizer, se eu tiver que vender essas ações, eu vou ter um prejuízo imenso sobre elas. E se eu comprar essas ações por conta aí dos proventos, eu não vou estar recebendo quase nada comparado com o que eu recebia lá na frente. Então, no início. Então, se vocês tiverem esse cuidado, vocês com certeza vão construir uma bela aposentadoria em ações lá na frente. Isso para quem opera aí longo prazo. Mas não dá para ficar sentado no banco sem fazer nada. É preciso que haja um acompanhamento dessas ações, ou por gráfico, ou olhando aí as cotações aí de tempos em tempos, nunca diariamente, porque se é para o longo prazo, né, a gente vai fazer o acompanhamento ali pelo gráfico mensal, mas observar o que está acontecendo ao longo do tempo. Manter essas ações enquanto elas estiverem subindo, a hora que começar a ter valorizações negativas, pode ser a hora aí de você encerrar a sociedade com aquela empresa e procurar uma outra empresa aí para se associar e que tem aí um gráfico aí ainda apontado para cima. A gente tem aí, como eu falei para vocês, centenas de empresas no mercado de ações, então vocês vão sempre encontrar alguma empresa, independentemente do que estiver acontecendo, com movimentação positiva, com gráfico longo apontando para cima. Pegar esse histórico, enquanto estiver subindo, eu vou comprar. Quando mudar de direção, não faz mais sentido permanecer sócio dessa empresa. Agora, para quem opera no curto prazo, vamos falar um pouquinho agora sobre o aluguel de ações. Não se preocupem que eu estou vendo agora 21 horas e 2 minutos, pessoal. A gente sempre, eu pelo menos as minhas palestras, sempre costumo passar um pouco do horário, né? Então a gente estica um pouquinho mais, não tem problema, né? Mas é importante a gente passar conteúdo para vocês, né? A gente estica um pouco mais sem problemas. Então, para quem opera a curto prazo, como é que a gente pode se beneficiar de momentos de queda? Venda também dá dinheiro. A BMF Bovespa, ela tem um mecanismo chamado BTC, onde ela aproxima doadores e tomadores. Quem é um, quem é outro. Digamos que eu tenho uma ação para longo prazo, por algum motivo específico, falo, não, essa ação aqui eu não quero vender, mas está um mercado aqui de queda, eu vou tentar ter algum tipo de remuneração nesse momento de queda. Então eu disponibilizo aquelas minhas ações para aluguel. E um outro investidor, um outro player ali do mercado, antevendo uma situação negativa de queda, falou, opa, eu tenho interesse em tomar essas ações alugadas, por quê? Porque aí eu vendo essas ações hoje, né, espero cair, recompro mais barato e depois devolvo as ações. Tomei, por exemplo, 1.000 ações de aluguel, né, vendi, depois o meu único compromisso vai ser devolver essas 1.000 ações, não importa o que aconteceu com ela ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma determinada ação está em R$20 e eu enxergo um potencial de queda para ela para R$15 ou R$10. O que eu faço? Eu tomo essas ações alugadas, né? Normalmente o aluguel é uma coisa que não costuma pesar, são taxas aí que variam desde 0,5% até 6% aí, mas são taxas anuais, normalmente são taxas bastante baixas, e você só paga proporcionalmente ao período que vocês ficarem. Digamos que seja uma operação que dure, por exemplo, aí 3 semanas, 1 mês, sei lá, vocês só vão pagar proporcionalmente a esse período. Então vocês tomam um aluguel dessa ação que está a R$20. A Rico, ela, pelo próprio Home Broker, que é a ferramenta que vocês vão ter para fazer a compra e venda de ações, vocês já podem
fazer o aluguel diretamente pelo próprio home broker, não há necessidade de ligar para a mesa de operações. Normalmente aí o aluguel de ações, ele é feito ligando para a mesa de operações, né? Uma vez tomado o aluguel, aí vocês podem vender. Então, para a Rico desenvolver uma ferramenta onde vocês podem alugar essas ações diretamente pelo HB, pelo home broker, vocês tomam essa ação alugada e, uma vez alugada pelo próprio HB, vocês conseguem vendê-la, digamos, por R$20. Dentro da estratégia de vocês, a ação continuou caindo, chegou em R$15, chegou em R$10. Vocês recompram essa ação, venderam por 20, depois vocês compraram por 15 ou por 10. Essa diferença é o lucro de vocês, paga aquele aluguel proporcional que vai ser um valor muito pequeno e vocês vão embolsar o lucro da mesma forma. Para efeito de imposto de renda, mercado de ações, quando não são operações intradiárias, ou seja, que você compra e vende no mesmo dia, você paga 15% sobre o lucro. Quando são operações que você compra e vende no mesmo dia, 20% sobre o lucro. Se der prejuízo, você pode compensar esse prejuízo depois. Mas, dando certo a operação, você vendeu primeiro, recomprou depois, a ordem dos fatores não altera o produto. Você vai ter lucro, né? E você vai embolsar esse lucro. Então, você pode se aproveitar de momentos de queda do mercado também. Ou seja, para quem opera curto prazo, dá para a gente ganhar dinheiro tanto na compra quanto na venda. Nos últimos anos, como eu comentei com vocês, pela falta de tendência do índice Bovespa, está difícil a gente ganhar dinheiro com operações aí com prazos mais longos, principalmente essas operações, esses ativos mais atrelados ao índice, que é o caso de Petrobras, Vale está com um gráfico muito parecido também, e outras aí que tem um peso maior no índice Bovespa. Mas tem muitas outras ações como o Smiles, acho que se não me engano, Cielo também, tem um gráfico aí bem interessante aí para o longo prazo, Raia, Drogasil, tem outras empresas também que estão com um gráfico aí maravilhoso, que dá para vocês apostar. A VEG também está rompendo o topo histórico, procurando novas massas, tem muita empresa aí com gráfico aí muito bom aí, prometendo ainda um grande potencial aí de valorização aí para frente. Então, com essas empresas ainda é possível ganhar dinheiro, mas com empresas mais ligadas ao índice, está difícil, usando apenas análise fundamentalista. E eu tenho conseguido sucesso justamente aí, montando uma carteira, estudando esse movimento do gráfico de preços, operações de curto prazo. Em 2013, a gente conseguiu 17% de rentabilidade, lucro bruto, contra, se não me engano, 15,5% de perda do Ibov, só que em 2013, quando a gente começou, eu mesclei operações de swing trade, que são operações que têm duração de mais de um dia, com operações de day trade. Já o ano passado, quando a gente aprimorou aí as regras dessa carteira direcional que ela adquiriu, caráter direcional, a gente fez operações tanto na compra quanto na venda. Porém, mudando toda hora de direção, de compra para venda, de venda para compra, e de venda, quando a gente muda de venda para compra, o nosso financeiro ele fica retido por um período, né, porque quando você trabalha de forma invertida, você tem que depositar garantias, e essas garantias só são devolvidas aí para vocês quando vocês encerram o aluguel. Então tem uns dias aí que se transcorrem. E essas alternâncias de direção que a gente teve no ano de 2014, acabou não dando aí um retorno tão interessante. Assim mesmo a gente conseguiu aí pouco mais de 11% de lucro bruto. E aí, pegando aí a experiência do ano de 2013, né, com o que os day trades me ajudaram bastante também, eu resolvi começar também esse ano de 2013, não só com operações de swing trade, mas também swing trade e day trade. Então vamos voltar lá para o gráfico, falar um pouquinho agora dessa carteira, como é que vocês podem montar uma carteira de forma consistente para justamente tirar um pouco dessa grana aí que circula no mercado. Então vamos lá. Lá no site da Rico, se vocês entrarem aqui em análise de mercado, claro, só dá para acessar essa parte da página do site quem for cliente da corretora.
vocês vão ter aqui nessa taxa laranja, análise de mercado, carteira gráfica direcional. Eu vou falar rapidamente sobre ela, por quê? Porque a gente tem todos os meses uma palestra específica sobre essa carteira direcional. Aí, entrando lá, vocês vão cair exatamente nessa página, onde essa carteira, ela tem algumas regras, né? Mantive toda a parte do swing trade de 2014, porém, dos 100 mil reais que eu aloco para as operações de swing trade, operações com duração de mais de um dia, R$1.000 eu estou alocando no day trade. Por que R$1.000? Porque day trade é uma operação de alto risco, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar também com vocês. Para que a gente diminua o nosso risco, a gente tem que o quê? Que diversificar, ou seja, não pegar todo aquele capital destinado aí para o mercado de ações e alocar numa única ação, e se justamente aquela ação que eu escolhi foi justamente a que vai dar stop. Então, devo procurar também diversificar. Porém, no day trade, a gente não consegue fazer essa diversificação, porque o day trade é adrenalina pura, né? A gente tem que estar com o emocional muito sob controle, e é uma operação por vez. Ou seja, a diversificação não dá para a gente fazer muito. Então, estou pegando apenas 1% desse meu capital e alocando em operações de day trade. E eu estou fazendo essas alocações que eu comecei nesse ano com o mini índice que alguém me perguntou. O que é o mini índice especificamente? Bom, no mercado de ações a gente tem as ações, normalmente que eu mostrei para vocês de A até Z, e a gente pode negociar também contratos futuros, contratos de índice ou commodities agrícolas, por exemplo, boi, milho, soja, café, né? O S&P, que é americano, S&P futuro, a gente pode negociar também, e alguns contratos futuros, tanto contrato de índice quanto contrato de dólar. Para facilitar o pequeno investidor, foi o quê? Foi criado o mini índice e o mini dólar, onde por um capital aí muito pequeno vocês conseguem negociar esses mini contratos. E é rico para operações de day trade, para cada mini contrato, com R$200 você já consegue negociar um mini contrato. Então, ou seja, com esses R$1.000 que eu estou tirando dos meus 100 mil reais, eu vou conseguir operar 5 mini contratos. Para 5 mini contratos, cada variação em ponto equivale a R$1. Ah, eu só tenho R$1.000. Gostei aqui, vou operar só o mini com esses R$1.000. Posso fazer isso? Não é recomendável. Por quê? Porque dos meus 100 mil reais, se eventualmente as operações não derem certo e eu perder esses R$1.000, fica fácil para eu recompor esses R$1.000 sem comprometer o meu capital principal. Agora, se eu tenho os R$1.000 e estou colocando todo ele no day trade, e se eu perder esses R$1.000, realmente as coisas vai ser game over para mim. Então, eu estou alocando apenas 1% do meu capital nessas operações com mini índice. E qual que é a diferença do mini ou dos contratos futuros em relação ao mercado de ações? No mercado de ações, para operar na compra, normal eu compro. Se eu quiser operar na venda, se não for day trade, eu tenho que alugar a ação. Os contratos futuros, eles sofrem ajustes diários, ou seja, todo final do dia é feito acerto de contas entre compradores e vendedores para deixar as duas pontas zeradas. Quem acertou o dia recebe crédito de quem errou a mão de direção. Então, vamos supor, hoje foi um dia positivo, eu apostei na compra, eu tive ganho na compra, eu estou recebendo pontos ali pelos meus acertos. E quem está me pagando? Quem apostou na venda e errou o lado. Para isso, ele trabalha com margens. Então, para operar o mini índice, é necessário o depósito prévio de margens, né? Se for operações de day trade no mini índice, R$200 por mini contrato, isso pela Rico. Então, com R$1.000 em margem, você consegue operar 5 mini contratos. E uma vez que tem esse ajuste diário, não é necessário aí o quê? O aluguel de ações. Porque todo dia, no final do dia, se você não encerrar aquela operação, né, ela vai ser, no ajuste diário, é feito o acerto entre as contrapartes. Então, essa sua margem, ela acaba, se você naquele dia, se você está posicionado por alguns dias, naquele dia você pode ter uma chamada de margem, no dia aí que deu certo, você recebe um pouco mais de margem. E se você ficar com uma margem inferior ao que é necessário para continuar com aquela posição em aberto, né, ou você recompõe aquela margem, ou os seus contratos vão ser encerrados aí compulsoriamente. Mas no demais, a forma de operar
é exatamente a mesma. Então, falando rapidamente aqui sobre a carteira aqui direcional. Deixa eu dar uma reduzida aqui no zoom, que está um exagero de tamanho de tela. Então, o que eu costumo fazer aqui? Nas operações de swing trade, eu tenho um gerenciamento de risco aplicado, no meu caso, é um gerenciamento de risco de 5%. O que significa? Vamos arredondar aqui para 100 mil reais. Eu estou sempre para cada operação calculando a pior condição. Se não der certo, qual que é o prejuízo máximo que eu vou ter? Nesse caso, 5 mil reais. Tá bom, eu vou pegar esses 5 mil reais de perda máxima, concentrar numa única ação? Claro que não. Então, digamos que eu dilua esses 5 mil reais em 10 empresas. Então, para cada compra que eu fizer, compra ou venda, não importa, eu como é que se diz? Eu vou calcular do ponto de entrada na operação até o ponto de saída, se não der certo, que é o stop, quantas ações eu posso adquirir daquela empresa. Normalmente, as ações são negociadas de 100 em 100 papéis, quantas eu posso comprar para que, caso aquela operação não der certo, eu perca no máximo 500 reais. Vamos dar aqui um exemplo mais prático. Hoje eu passei uma recomendação de compra com Odontoprev. Operação de curto prazo. Então, fiz um estudo aqui pela análise gráfica, né, onde eu determinei aqui, por que eu estou comprando? Bom, respondendo aquela pergunta inicial, estou comprando por quê? Porque os preços estão se movimentando para cima, ou seja, o Odontoprev está em tendência de alta. Se está em tendência de alta, então legal, eu acho interessante aqui uma compra. Bom, planejei aqui a minha entrada, não vou entrar em maiores detalhes, né, os critérios gráficos de tomada de decisão, mas pela análise que eu fiz, eu achei interessante. Se a Odontoprev viesse acima de 10,36 a partir de 10,40, eu achei interessante efetuar uma compra nela. Comprei ela a 10,40. Estou planejando aqui realizar os meus lucros, ou seja, vender as minhas ações quando ela atingir 11,50, porém, se não der certo, aqui está a minha saída de emergência, eu vou vender essas ações a 9,90 com prejuízo. Bom, entrei a 10,40, vou vender por 9,90. Quantas ações eu posso comprar se eu precisar vender por 9,90 para não perder, por exemplo, mais do que 500 reais? Aí vai sair o tamanho do lote que eu devo adquirir para não comprometer o meu manejo de risco. Isso é trabalhar com segurança e minimizando os riscos. Digamos que eu tenha mais 10 outras operações, mais 9 outras operações que eu diluí o meu risco, por exemplo, em 10 operações. Então, para cada operação que eu abrir, eu não vou perder mais do que 500 reais. Então, se essa não der certo, tá bom, perdi 500, mas outras aí deram certo, então eu tenho uma chance maior de ter um retorno positivo no final das contas. Uma outra compra que eu passei ontem foi uma compra com VEG 3, que foi até uma que eu comentei aqui. Vamos pegar aqui o gráfico mensal dela. Uma empresa que também bem interessante para o longo prazo. Por quê? Porque o gráfico dela está apontando para cima. Ela já rompeu aqui o nível máximo de preço dela, que a gente chama de topo histórico, e está procurando novas máximas. E o gráfico está inflexionado para cima. Enquanto está inflexionado para cima, vou continuar comprando, até a hora que ela mude de direção e comece a cair. Mas aqui eu fiz a minha operação visando aqui curto prazo. Então, mesmo critério, essa aqui deu a entrada ontem, né? Planejei a minha entrada acima desse ponto de 31,86, pretendo vendê-la quando chegar nos 34, não importa o que acontecer depois, pessoal. Não pode deixar a ganância tomar conta, tem que ter disciplina. Se eu estou trabalhando aqui no curto prazo, então aqui tem um porquê que comprei. Comprei por quê? Porque está subindo. A partir de quanto? De 31,90. Se tudo der certo, vou vender essas ações a R$ 34. E se não der certo, onde que está a minha saída de emergência? Eu deixei ela no ponto intermediário, exatamente um pouquinho abaixo desse fundo aqui de 30,98, deixei a minha saída de emergência em 30,79. Então, se não der certo,
eu vou vender ela por R$ 30,79, tudo correndo bem, eu saio a R$ 34,00. Então, isso é isso que a gente deve fazer, independentemente dos critérios que vocês usem, para tomada de decisão. Tem que ter o porquê que vocês vão tomar aquela decisão, né? E planejar ponto de entrada, ponto de saída onde vocês querem sair e saída de emergência se não der certo. No caso de uma operação de longo prazo, não tem um alvo pré-estabelecido. Eu estou comprando para o longo prazo, eu vou ficar nessa empresa enquanto ela estiver subindo. Porém, a saída de emergência não pode esquecer dela nunca, para evitar aí prejuízos maiores. Uma boa pergunta agora do Jamal Jaraguá do Sul. Quantas empresas de cada setor eu quis dizer? Bom, perfeito. Na diversificação, também a ideia qual que é? Por exemplo, eu não vou comprar, digamos que eu estou diversificando, mas eu diversifiquei e comprei uma ação da Rossi, uma ação da PDG, uma ação da Iven, uma ação da Ezetec, uma ação da Gafisa. Quer dizer, que diversificação que eu estou fazendo? Estou pegando todas aí do mesmo setor. Aí o setor de construção civil está atravessando um bom momento. Quer dizer, a chance aí de todas essas empresas darem para trás é muito grande. Por quê? Porque ao invés de eu diversificar, eu acabei alocando em empresas todas do mesmo setor. Então, qual que é a ideia também? Independentemente de ser uma carteira baseada em curto prazo ou longo prazo, é interessante que vocês peguem empresas preferencialmente de setores distintos, independentemente se vocês vão operar na compra ou na venda. Então, por exemplo, pega um banco, uma elétrica, uma de petróleo, uma construtora, por exemplo, uma empresa do varejo, e assim por diante, empresas aí de setores distintos. Por quê? Porque vocês estão também minimizando o risco setorial. Então, é importante aí que vocês diversifiquem empresas de setores diferentes. Aí, quantas empresas? Bom, quantas empresas vai depender do capital de cada um. Quem tem um capital maior, com certeza vai conseguir diversificar em mais empresas. Digamos, eu tenho apenas, por exemplo, R$10.000. Com R$10.000, eu não vou conseguir diversificar em muitas empresas. Por quê? Porque a gente tem ações aí que custam aí desde centavos até quase R$100, e são sempre lotes de 100 ações, então a gente não vai conseguir diversificar em muitas empresas. Talvez aí em 3, 4 empresas, não importa. Mas o importante é ter esse critério de diversificação. E um cuidado a mais aí também que vocês devem ter. Fujam daquelas empresas centaveiras. Vou dar um exemplo de uma empresa centaveira que ontem aí chamou uma atenção muito grande aí, porque ela subiu aí horrores ali, e hoje também, assim como ela subiu muito forte, hoje também ela devolveu praticamente quase tudo. Uma empresa que eu nunca tinha olhado, mas me perguntaram por acaso ontem, né? Ontem e hoje. Então dei uma olhada no que aconteceu com essa empresa, valendo aqui em torno aí de 20 centavos. Ontem ela teve aí, sei lá, uma valorização aí de 30%, 40%, não me lembro exatamente de quanto foi. Deu essa alta aqui fortíssima. E hoje aqui, 28 centavos. Ela voltou, se não me engano, acho que foi 28% de perda. Quer dizer, não dá para a gente trabalhar dessa forma. E outro ponto, não dá para trabalhar também por quê? Porque não dá para a gente gerenciar risco. 1 centavo a mais ou a menos numa empresa nesse nível de preço, além de dar um impacto muito grande percentualmente, também vai dar um impacto muito grande no financeiro. Ou seja, empresas nesse nível de preço, a gente não consegue gerenciar risco. Normalmente eu gosto de deixar os meus estoques sempre o quê? Se for uma operação de venda, 1 centavo ou no máximo 5 centavos acima de um topo principal. Se for uma operação de compra, 1 centavo ou um pouco mais abaixo de um fundo principal. E como é que se diz? E se eu estiver pegando uma empresa nesse nível de preço, esse 1 centavo ou alguns centavos, quer dizer, ele já está me quebrando o meu financeiro. Então fica muito complicado a gente conseguir trabalhar aí com segurança em empresas nesse nível de preço. A própria PDG, que é uma empresa que faz parte do índice Bovespa, mas nesse momento aqui ela também já está extremamente
depreciada, desvalorizada, 57 centavos. Fica muito difícil aí eu conseguir trabalhar. Imagina, vamos supor, 10 mil reais, numa empresa de 50 centavos. Quantas ações eu compraria? Um absurdo. Tá bom. Coloca, digamos que eu faça uma compra com entrada a 63 centavos, né, que é acima da máxima de hoje, e coloque o meu ponto de saída, se não der certo, abaixo de 57 e 56 centavos. Quanto que vai ficar a minha perda? Com certeza vai ficar uma perda astronômica. Então não dá para a gente operar ações nesse nível de preço. E esquecendo o valor da ação, olhando aqui, mesma situação, PDG está o quê? Está em tendência de baixa. Não vale a pena operar repique, operar movimentos corretivos. É muito mais fácil operar os movimentos maiores a favor da tendência. Olha aqui, tendência, correção, tendência, correção, tendência, correção, tendência, correção, aqui mais um movimento aqui da tendência, pequena correção. Quer dizer, normalmente os movimentos da tendência são muito maiores do que os movimentos corretivos. E outra, nem sempre a correção ela se dá até exatamente aquele ponto que a gente gostaria que acontecesse. Ao passo que a tendência aí, as operações fluem com muito mais facilidade. Então é muito mais fácil para ganhar dinheiro operar a favor da tendência do que contra ela. Vamos ver se tem mais algumas dúvidas aqui. A gente já está esticando um pouquinho do horário, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. CMCL, vou ver se é o mesmo que eu fiz, mas não fiz de ações ainda. Bom, uma outra pergunta aqui, Jamal, Jaraguá do Sul. Evandro, para montar uma carteira de ações bem legal, diversificada, quais setores você acha fundamental? Já comentei, deixa eu ver se ficou mais algumas questões para trás. Uma boa colocação aqui do Renato Brunetti. Essa que falei aqui, da educação 2 em 1, finanças pessoais, investimentos em ações. Bom, falando aqui no caso, setor de educação. O setor de educação performou muito bem o ano passado. Eu até naquele exemplo que eu comentei com vocês, de ações que performaram forte no ano de 2014, a Croton se destacou muito o ano passado. Porém, esse setor de educação, que até muita gente comentava, as queridinhas aí dos analistas, como eu falei para vocês, tendência não é eterna. E elas estão mudando de direção, principalmente agora, nesses últimos dias, a partir das alterações das regras do FIES, naquele financiamento de incentivo ao ensino superior que o governo está dificultando ao acesso ao FIES, e todas as empresas do setor educacional começaram a sentir bastante. Vamos pegar aqui o gráfico longo, por exemplo, da Croton. A Croton, que ela performou muito bem até o ano passado, só para mostrar para vocês como a tendência não é eterna, ela já perdeu aqui um fundo principal aqui, ou seja, já deu um sinal de alerta aqui para pular fora. Pode voltar a subir? Até pode, mas já deu um sinal de alerta para pular fora. Uma outra aí do setor educacional também, Estácio, que também até o ano passado aí também estava performando aí de forma aí, muito forte, né? Também já a partir desse ano principalmente, também já perdeu o fundo principal, começa aí sinalizar mudança de direção. Então, muito cuidado aí quando vocês estiverem posicionado o que foi bom até o ano passado, por exemplo, empresas do setor educacional, não necessariamente vai continuar sendo bom, né, daqui para frente. Pode até voltar a ser no instante seguinte. Mas nesse momento também já começa a perder fundos importantes, né? E é preciso que vocês tenham cuidado também com essas mudanças aí de cenário, né? Para que possam aí se precaver, né? E sair sempre com a melhor perda, com a menor perda, mesmo se o horizonte for para longo prazo. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma colocação. Alexandre Fácil, há alguma diferença entre comprar uma ação ordinária ou preferencial para longo prazo? Não, não há diferença nenhuma. Agora, normalmente as ações ordinárias, elas têm o quê? Elas têm o que a gente chama de tag along, que inclusive está até, para exemplificar bastante, está fazendo muita diferença na Uzi Minas, está aparecendo duas empresas. Deixa eu até voltar aqui, mostrar aqui o que está acontecendo
com a Usiminas 3, que é a ação ON, em relação a Usiminas 5, que é a ação PN. Parecem até duas empresas. Esse aqui é o gráfico diário da Usiminas 3. Por incrível que pareça aqui, depois de um períodozinho de lado, iniciando tendência de alta. E aqui o gráfico da Usiminas 5. Nem parece que a gente está falando da mesma empresa, né? Enquanto a Usiminas 5 está firme em tendência de baixa aqui, aprofundando a queda, a Usiminas 3 subindo. O que é esse tag along? O tag along, ele garante aí um direito aos acionistas em caso de venda da empresa ou parte delas. E existe uma expectativa, uma disputa ali na Usiminas entre a Nippon Steel, que é uma controladora japonesa, e a Ternium, se não me engano, a argentina. Isso daí está gerando uma expectativa positiva nesse sentido, em termos de venda de ativos da empresa, que pode beneficiar os detentores de ações ON. Já os detentores da PN, que não são contemplados com o que a gente chama de tag along, não tem esse direito. Então, para o longo prazo também pode ser interessante mesmo, se você tiver as duas empresas, ON e PN, pode ser interessante, eu optaria pela ação ON. Muito boa a pergunta. E bom, eu acho que mais uma aqui, deixa eu ver, Fábio VM, com R$2.000, então não adianta nem entrar no mercado de ações. Adianta, Fábio. Se você tiver R$2.000 como capital, se você tiver podendo dispor, não dá para você fazer o quê? Trades, operações de curto prazo, porque é um capital muito pequeno. Porém, existem alternativas de investimento. A Rico, por exemplo, ela tem um investimento chamado investimento programado, onde se você tiver uma sobra de capital todos os meses, você pode o quê? Escolher aquelas empresas que você pretende investir, e a Rico vai comprar, mesmo se ela não conseguir comprar aquele lote de 100 ações, existe o mercado fracionário, ela pode comprar uma quantidade menor, mas você vai conseguir investir em ações aí daquelas empresas que você acredita, mesmo com capital reduzido. E existem alguns outros tipos de operações que você pode fazer também com esse capital de R$2.000. Deixa eu te colocar aqui um link. Eu fiz um tempo atrás uma palestra como operar com pouco capital. Ela está inclusive lá no meu canal do YouTube, que eu passei ali, Evandro Lima. Mas deixa eu colocar o link aí para você, Fábio. Eu sugiro você dar uma assistida nessa palestra, como operar com pouco capital, que você vai se surpreender, você vai ver que vai dar para fazer muita coisa, mesmo com esse capital aí de R$2.000. As operações de swing trade, no geral, toda a diversificação, conceito de carteira, talvez nem tanto, mas vai ter muita coisa que você vai conseguir fazer com esse capital menor. Milmar de Aquino. E os dividendos eu recebo tanto nas ONs quanto nas PNs, sim, recebem nas duas. Normalmente aí elas não costumam fazer distinção entre ações ON e PN. Então, você tendo ON e PN, você vai receber dividendos. Agora, lembra daquilo que eu falei no início. A lei das SAs, elas falam que as empresas têm que distribuir pelo menos 25% do seu lucro líquido em forma de dividendos aos seus acionistas. E se vocês escolherem uma empresa errada, uma empresa, por exemplo, que nem a Usiminas aqui, nos últimos tempos aqui, está aqui em tendência de baixa. Tendência de baixa significa que a empresa está tendo prejuízo. Se ela está tendo prejuízo, ela também não vai distribuir dividendos, né? Então também tomar cuidado aí, mais um motivo a mais aí para que vocês escolham empresas também que estejam se valorizando, empresas que estejam tendo lucro, porque se a empresa não gerar lucro, gerar prejuízo, você não vai ter também esses dividendos. Guilherme, comprei Petrobras hoje, o que eu faço? Bom, se você já comprou, a primeira coisa que você tem que fazer é se preocupar com o ponto de saída, se não der certo a compra que você fez, ou seja, colocação de um stop. Então vamos lá. Não era para ter comprado Petrobras hoje, mas já que você comprou, né? Por quê? Porque a Petrobras hoje ela confirmou topo, aumentando o risco bastante de retomar essa tendência de baixa principal.
onde que você pode fazer, já que você já comprou? Em primeiro lugar, torcer para que a Petrobras volte a subir. Mas você não pode torcer apenas sem deixar... sem se precaver. Então, o que você precisaria fazer? Ou deixa um stop abaixo aqui de 8,56, né? Ou deixa um stop abaixo desse fundo principal de 8,04. Por quê? Porque se perder esses últimos fundos, vai o quê? Vai aumentar ainda mais o risco de retomar a tendência de baixa, e aí sim, se ela está no nível de 8, de repente lá na frente pode estar valendo aí R$4. Então não dá para você deixar esse prejuízo aumentar de forma aí desproporcional. Você tem que ter um limite de perda aceitável. Por isso que é bastante importante, toda compra que você fizer, você já determinar de antemão, se não der certo, onde que você vai pular fora. Então, mas como você já entrou, agora o que resta fazer é colocar esse stop. Eu colocaria o stop em 8,55 ou em 8,03 e torcer aí para a Petrobras reagir e voltar a subir. Seria o que eu faria aí. No momento aí, não dá mesmo para pensar em compra com Petrobras, pelo contrário, depois da queda de hoje, expectativa com ela é bem negativa. Mais alguma colocação? Comprei a 9,40. Não tem muito o que fazer. Uma outra saída também, se você não quiser deixar esse prejuízo esticar muito mais, coloca também um stop abaixo da mínima de hoje e fica na torcida para que ela volte a subir. Não dá mesmo a partir do instante que você já está no mercado, né? Você já está dentro do jogo, tem que tomar as ações e tomar as ações no tempo certo. Agora, um outro ponto também, stop, pessoal, com stop não se brinca. Stop é uma coisa muito séria e é o que nos mantém vivos no mercado. Stop nunca se estica, se possível sempre se encurta. Na minha carteira direcional, né, que eu faço uma palestra todos os meses, a próxima vai ser na semana que vem, se não me engano, no dia 5 de fevereiro, convido aí vocês a participarem. E a gente tem algumas regras aí de, assim que a operação começa a andar, a gente proteger essas operações, colocando aí o stop lá no lucro. Mas stop a gente sempre, se possível, encurta, e nunca o contrário. Deixa eu só... Voltou aqui. Bom, pessoal, espero aí que a palestra de hoje tenha sido aí bem esclarecedora aí para vocês, né? A ideia mesmo foi pegar quem ainda não opera no mercado de ações, mostrar aí todo o potencial que esse mercado tem. Esse ano eu estou realmente bastante otimista com o potencial de ganhos que a gente possa ter no final do ano. Nesse mês de janeiro a gente já está com 3 e poucos por cento aí de ganhos, né? E eu acredito que com a introdução dos day trades, com o mini índice que eu comecei a colocar, mesmo que o nosso mercado ainda continue aí indefinido aí por um período, acredito que a gente vai conseguir ter um ano aí extremamente rentável e bater aí com muita folga a renda fixa. Realmente eu estou bastante animado aí com esse ano de 2015. E aí quem se interessar aí pelo mercado, né, convido mais uma vez a abrir uma conta na corretora. Eu sei que no início aí é um pouco difícil, né, até vocês adquirirem confiança. A ideia é que com o tempo vocês possam caminhar por conta de vocês mesmos, mas a gente está aí para procurar dar um suporte para vocês, né? E para quem entra e fica totalmente perdido, fala, e agora? Entrei, por onde que eu começo? Justamente a ideia dessas carteiras, tanto as fundamentalistas, carteira 8+, dividendos 8+, quanto a minha carteira gráfica direcional esse ano, também incorporando um pouco de day trade, vem para facilitar, principalmente para quem está começando. Fala, bom, ainda não me sinto seguro na escolha das minhas ações, ok. Então pega a carona aí, procura replicar essa carteira, mesmo com capital menor, de forma proporcional, né? Para que você também lá na frente, o objetivo da carteira, independentemente, eu não estou preocupado se o índice Bovespa vai cair esse ano, se vai ser um ano de baixa ou de alta. Eu estou preocupado o quê? Em gerar lucro. Esse é o propósito da carteira desde que ela começou em 2013 e a gente tem conseguido conseguido atingir esse propósito. E esse ano aí eu estou mais animado ainda, acredito que a gente vai ter um ano aí extremamente positivo. Agradeço aí pela presença, como eu falei para vocês, para quem chegou um pouquinho depois, ou quiser rever a palestra, ela vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube, Evandro,
espaço Lima. Vou fazer o upload daqui a pouco para lá, né? Até no máximo aí meados dessa noite, até amanhã cedo, já deve estar disponibilizado aí para vocês. Obrigado pela presença, até a próxima, pessoal. Valeu!